Osmar, a gente vai conversar hoje, já está na linha conosco, o Dr. Marcelo Bossuat, ele que é alergista e imunologista, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. Muito bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, como é que vai? Satisfação poder falar para a Rádio CBN, muito obrigado. Da mesma forma, em recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso quadro de saúde, para falar sobre um problema que parece que com a chegada do verão fica mais comum de aparecer, que é a questão da herpes. Esse vírus, doutor, na verdade, acho que a gente já começa por aí, que algumas pessoas não sabem. Herpes é um vírus. É verdade, e é importante também as pessoas não confundirem, né? Porque existem dois tipos de herpes, o herpes simples e o herpes zoster. E esses herpes são provocados por vírus completamente diferentes, tá? O herpes simples, no caso, ele é provocado pelo próprio vírus do herpes, como o próprio nome diz, e o herpes zoster, ele é provocado pela reativação do vírus da catapora. Então, como você havia falado, realmente, no verão, as pessoas têm uma maior incidência do herpes zoster, que é do herpes simples, que é aquele herpes que se manifesta nos lábios e na região genital. Sim. Por que o verão acontece muito isso? Justamente devido ao aumento da exposição solar. Os raios ultravioletas, eles têm uma ação imunodepressora. Quando eles entram em contato com o organismo, e a incidência de raios ultravioleta no verão acaba aumentando bastante. E essa ação imunodepressora faz com que o vírus do herpes ele seja reativado no organismo. Claro. Não, eu estava também dando uma olhada, até no release que foi enviado, que a questão também do estresse pode vir a proporcionar também essa questão do herpes dele acabar se desenvolvendo. E nessa época do ano, as pessoas nessa correria e junta o útil ao agradável. Correria de final de ano, mais o verão, então também aumenta essa tendência, doutor? É verdade. E tem mais um detalhe bastante interessante, curioso, que no Natal e na Páscoa o herpes também aumenta devido à alimentação. Existe um aminoácido chamado arginina, que ele é muito rico em chocolates, em nozes, castanhas, amendoim e assim por diante. E essa arginina é um excelente alimento para o herpes. E o herpes se multiplica de uma forma assim assustadora. Então as pessoas que têm tendência a ter herpes com facilidade, quando elas são submetidas às altas doses de arginina, ou seja, comem muito chocolate, comem muita noz, assim por diante, isso faz com que o paciente venha a desenvolver mais. Por isso que no Natal e Ano Novo, volta e meia, a gente recebe vários pacientes com crise de herpes no nosso consultório. Eu imagino. Doutor, estava lendo também que não tem como se prevenir do herpes. O que pode ser feito, então, nessa época do ano, principalmente por aquelas pessoas que têm tendência, né? E quais são os cuidados das pessoas que para não se contagiar, então, com o vírus da herpes? É bem importante o seguinte, o herpes genital, que é um herpes perigosíssimo, por que ele é perigoso? Porque quando ele está em atividade, quando o paciente entra na crise do herpes genital, a chance da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis aumenta muito. Então, o paciente, se por acaso tiver relação sexual sem proteção, e por acaso esse outro parceiro estiver contaminado com o vírus da AIDS ou com a sífilis e assim por diante, a chance dele vir a pegar essa doença é muito grande, a chance de vir a desenvolver AIDS e outras doenças. Então, o paciente que tem herpes genital tem que tomar muito cuidado, tá? Independente se o paciente tem herpes genital ou não, sempre o sexo com proteção sempre é a melhor indicação. Porém, aquele paciente que tem um herpes genital, então a atenção deve ser redobrada, porque o risco de contaminação pelo vírus da AIDS e outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis aumenta de uma forma muito grande, assustadoramente grande. Claro. Bom, quando se fala na questão da herpes, né, as pessoas sempre reclamam dessa incomodação, da dor, enfim. O que se pode fazer? Quais são os tratamentos hoje, né, já que não se tem como curar, se trata quando ela surge, quando ela aparece? O que se pode fazer para auxiliar, então, na qualidade de vida das pessoas que têm tendência, né, doutor? Perfeito. Então, como eu havia falado, a própria orientação nutricional é bastante importante, evitando alimentos ricos em arginina, aqueles alimentos como chocolate, como castanhas, nozes, e assim por diante. Todos os alimentos ricos em arginina aumentam a multiplicação do herpes. Outra coisa, se o paciente vier a desenvolver o herpes, existe também a possibilidade de fazer imunógenos, popularmente conhecido como vacinas, mas não são vacinas, são imunógenos, são substâncias que aumentam a imunidade, diminuindo a incidência do herpes. Então, no caso, existem algumas substâncias como a candidina, a tricofitina, os próprios estafilococcus aureus podem ser usados, mas nós sempre com indicação do profissional médico. A glucana também, que é uma outra substância derivada de alguns cogumelos, que pode ser usada também para aumentar a imunidade.
tá? E o uso das medicações sintomáticas. Mas tudo isso sempre com a indicação do profissional médico. Claro, perfeito. Doutor Marcelo, um ouvinte nos liga, o Gustavo de Canoas, perguntando se o herpes labial pode se transformar em herpes genital. Pode sim. Apesar dos vírus serem diferentes, o que acontece? O herpes labial é provocado pelo vírus herpes do tipo 1 e o genital pelo herpes do tipo 2. Porém, nada impede que o paciente tenha o herpes genital no lábio e o herpes labial nas regiões genitais. Isso vai depender da prática sexual de cada pessoa, né? Uhum. Então, pode sim. No caso, dependendo da prática sexual, o paciente pode vir a transmitir o herpes labial para a via genital do seu parceiro. Pode sim. E as formas de transmissões, elas só acontecem quando a pessoa já está com uma ferida exposta? Ou ela pode transmitir, não, só com a ferida? Ela não pode transmitir, só com a ferida exposta. Uhum. Se ela tiver com a ferida exposta, ela pode transmitir sim. Perfeito, então. Bom, então agora a partir dessa época, cuidado redobrado das pessoas que já têm uma tendência. Como é que a pessoas, porque é estranho, né, para quem de repente nunca tem, né, nunca teve, de uma hora para outra surge. O senhor com a sua experiência, com o seu trabalho, percebe se existe uma faixa etária a partir de uma idade para que isso possa vir a acontecer mais sucessivamente? Exato. É até uma curiosidade também, uma pergunta muito boa, porque 99% da população mundial tem herpes tipo 1, herpes simples tipo 1. Ele é de fácil transmissão, a criança logo quando nasce, um pouco depois ela entra em contato com esse vírus, né, e ele acaba penetrando no organismo porque copos sujos, talheres sujos, a pessoa se beija e tal, então há a transmissão com facilidade do herpes labial, ou seja, o herpes tipo 1. Agora, somente uma média de 30% da população que vem a desenvolver com frequência essas reações. Uhum. Entende? Sim. Então, o que acontece? Justamente a prevenção disso tudo, não tem como o paciente prevenir o herpes do tipo 1. Agora, o herpes do tipo 2, que é o herpes genital, claro, ele já é mais complicado e, de certa maneira, não pega tantas pessoas e tem uma preponderância e uma intensidade muito maior do que o herpes do tipo 1. Agora, é bem importante a gente sempre definir herpes zoster e herpes simples. Herpes zoster é uma outra coisa, é um outro vírus. Uhum. É a reativação do vírus da catapora. Então, um paciente que já teve o herpes zoster, a catapora, ele pode vir a desenvolver no futuro o herpes zoster, porque a catapora, a pessoa não fica curada da catapora. Sim. A pessoa melhora dos sintomas, melhora de tudo, porém aquele vírus da catapora, ele fica adormecido, ele fica em estado de latência numa junção nervosa do organismo. Claro. E dependendo de uma situação como estresse, má alimentação ou doenças que venham causar imunossupressão, justamente pode haver a reativação do vírus da catapora e ele pode se manifestar com aquelas lesões que são em zonas. Daí o nome herpes zoster, né? Zona da cobra, zona da serpente em grego. Claro. Aquelas lesões que são em zonas e que doem muito e ardem bastante. Claro. Tá? Então, se por acaso algum ouvinte ele apresentar alguma lesão dessa ou estiver apresentando algo assim, há necessidade de procurar o médico o mais rápido possível, porque aquilo está indicando que está havendo uma baixa da imunidade. E a baixa da imunidade pode ser provocada por inúmeras doenças ou pelo próprio estresse, assim por diante. Porém, há necessidade de fazer o diagnóstico diferencial entre uma doença mais séria, que pode se manifestar com herpes zoster, e uma doença mais simples, ou um problema mais simples, como estresse, uma má alimentação, um momento difícil que o paciente venha a estar desenvolvendo na vida. Claro. Doutor, só para a gente finalizar, né, que infelizmente o nosso tempo já está esgotando, uma pessoa que tenha uma vez herpes não necessariamente vai ter para o resto da vida, né? Depende do herpes, né? No caso, existe com muita facilidade o reaparecimento das lesões pelo herpes do herpes simples. Então, tem pessoas que têm herpes recorrente. Por isso que essas pessoas que têm herpes recorrente, há necessidade de você fazer um tratamento preventivo com o uso de imunógenos, aquela imunoterapia que eu falei, as popularmente conhecidas vacinas, né? Sim. Não existe vacina ainda específica para o herpes, mas você pode fazer vacinas para aumentar a imunidade. Agora, só para terminar, e para que o ouvinte ele possa tomar muito cuidado também, um recém-nascido, aqui no Brasil, como as pessoas são muito carinhosas, então todo mundo acaba beijando o recém-nascido, assim por diante. Então, há o risco da infecção de um recém-nascido pelo vírus do herpes simples. Então, tome muito cuidado em beijar um recém-nascido, em entrar em contato com o recém-nascido, porque o vírus do herpes simples para o recém-nascido é muito grave,
podendo levar, em alguns casos, até a morte. Olha, tem uma informação muito importante. Doutor Marcelo, queria agradecer imensamente sua participação aqui conosco. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Marcelo Bossuat, alergista e imunologista, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, falando então sobre a temporada de herpes que a partir de agora está aberta, Josmar.